nós estamos aqui para mais um devocional da nossa semana, encerrando o nosso devocional sobre os princípios. Hoje nós vamos para o nosso último princípio, que é o princípio de semear e colher. E para a gente entender um pouco sobre esse princípio, a tia trouxe uma história para vocês. Hoje uma história muito legal. Então essa é a capa da historinha, onde nasce a semente, que é a história que a tia vai contar para vocês. Vamos lá para a história? Então essa história Jesus contou e ela está lá em Mateus, na Bíblia, em Mateus 13, do verso 1 ao 23. Então essa história é uma história bíblica que Jesus contou. Então, era uma vez um homem que se chamava João. João, ele era fazendeiro. Ele plantava arroz e feijão. Um dia, João estava semeando em seu campo, ia jogando as sementes que caíam em todo canto. Enquanto ele espalhava as sementes pelo chão, deixou cair no caminho uma enorme porção. E olha o que aconteceu. Não demorou quase nada e surgiram passarinhos que comiam as sementes ou as levavam para os ninhos. Mais à frente, João jogou nas pedras outro tanto de sementes. Algumas até brotaram, mas murcharam com o sol quente. Num lugar muito espinhento, João mais sementes jogou. Mas quando começou a brotar, o espinho a sufocou. Onde mais uma semente poderia ser plantada? João arrumou terra boa, com adubo e bem tratada. Aí sim ela brotou. Cresceu, ficou bem grande. E novas e boas sementes ela deu num instante. Olha a felicidade de João. Se você fosse o lugar de uma sementinha nascer, caminho, terra, espinhos, pedras, qual você queria ser? Jesus tem uma semente para plantar e dar raiz. É a semente do amor. A Bíblia é que nos diz. Para ter essa boa semente, você tem que dizer assim, fazer uma oração. Pai do céu, a semente do amor o Senhor pode plantar em mim. Então, para você ter essa boa semente, você precisa fazer essa oração. E essa foi a história de hoje, a história da sementinha. Vocês viram que para a sementinha ela crescer, ela florescer, ela precisa de uma terra boa? Do mesmo jeito somos nós, que é o princípio que fala, o princípio de semear e colher. Lá em Lucas 8:11 diz o seguinte: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Ele está falando que aquela sementinha lá que estava sendo jogada é a palavra de Deus. Quando Deus ele entra no nosso coração e se o nosso coração não tiver uma terra boa, ela não frutifica, ela morre. Então vocês lembram lá dos princípios? Se a gente não cumprir os princípios, não procurar cumprir os princípios, quando Deus for germinar no nosso coração, ele não vai conseguir, a sementinha não vai conseguir crescer, porque a terra não vai estar boa. Por isso que é importante estar sempre conversando com Deus, porque não é fácil. Vocês vão relembrar todos os princípios, para a gente poder entender o princípio de semear e colher? Então lembra do primeiro princípio? Hoje a tia não colou, hoje a tia vai mostrar para vocês. Princípio de soberania, que Deus é soberano, a autoridade, foi Ele quem criou os céus, Ele quem criou o universo e nos criou. E Ele é o soberano, a autoridade sobre todos nós. Depois vem o princípio de mordomia. Nós devemos ter mordomia com o ambiente em que vivemos, mordomia em administrar as coisas que vemos, que falamos, que ouvimos, administrar o nosso coração, aquilo que entra no nosso coração. É o princípio de mordomia. Vindo assim o princípio do caráter, quando Deus colocou Adão para trabalhar, para dar nome aos animais, ele estava trabalhando o caráter de Adão,
dando responsabilidade a ele. E depois do princípio do caráter vem o princípio de individualidade, porque nós precisamos trabalhar o nosso caráter para entendermos a individualidade de cada um, porque cada um de nós temos as nossas individualidades, temos as nossas características, e quando Deus trabalha o nosso caráter, nós aprendemos a lidar com a individualidade de cada um. E assim veio o princípio da aliança e união. Quando nós aprendemos a entender, a compreender e a respeitar a individualidade de cada um, nós aprendemos a viver em união, criando a primeira família, que foi Adão e Eva. Deus fez a primeira aliança com eles, primeira família. Vindo então para o autogoverno, é o exercício do domínio próprio, é saber fazer a vontade de Deus, ouvir a vontade de Deus, deixar a vontade de Deus acima das nossas vontades. Esse é o autogoverno. E para finalizar, semear e colher, que é o que nós estamos falando hoje. Então, quando nós cumprimos todos aqueles princípios, nós buscamos cumprir os princípios, nós estamos semeando coisas boas, transformando nosso coração em uma terra boa, para ter uma boa colheita. Ah, tia, mas é muito difícil cumprir todos esses princípios. Por isso que é importante estar sempre ligados com o Papai do Céu, sempre falando com o Papai do Céu, colocando para ele as nossas dificuldades, colocando para ele quais são as dificuldades que você tem. Às vezes você é muito nervoso, então você deve falar para Deus, Deus me dê paciência, e assim você estará transformando o seu coração em uma terra boa, para que Deus venha germinar e venha plantar coisas boas, para que você tenha uma colheita boa. O princípio de semear e colher, ele está ligado à obediência. Lembra de todos os outros princípios? Para a gente poder cumprir aqueles princípios, a gente precisa ter obediência, né? Obediência a Deus, precisamos estar sempre ligados a Deus. Então, o princípio de semear e colher, ele está ligado à obediência, obedecer ao papai, obedecer à mamãe. Obedecendo o papai e a mamãe, você estará plantando coisas boas para quando você crescer, você poder colher coisas boas. Então, papai e mamãe, continue incentivando seu filho nas coisas de Deus, falando sobre Deus, porque tudo isso você está plantando coisas boas, porque quando ele crescer, ele vai colher aquilo que você, papai e mamãe, plantou. Então, incentive sempre a falar com Deus, que Deus seja sempre o seu melhor amigo. Coloque sempre para Deus as suas dificuldades, seja qualquer que for. Pode orar e falar com Deus, que Ele vai te ouvir. Porque nós não somos perfeitos, eu não sou perfeita, a mamãe e o papai não é perfeito, nós estamos constantemente buscando melhorar. E por isso que nós temos que estar constantemente conversando com Deus, em comunhão com Deus, buscando sabedoria de Deus. Que você sempre converse com Deus, sempre se comunique com Deus. E hoje eu quero terminar nosso devocional falando com Deus. Vamos lá? Quero que você feche seu olhinho. E aonde você estiver, eu quero que você faça essa oração com a tia. Então vamos lá? Papai do céu, quero te convidar para ser o meu amigo. Que o Senhor venha entrar no meu coração e plantar coisas boas no meu coração. Me ensine a ter um bom caráter. Me ensine a respeitar as individualidades dos meus amigos. Me ensine a viver em união com a minha família, a respeitar a individualidade de cada um. Me ensine a ter mordomia com as minhas coisas, com os meus brinquedos. Me ensine a ter autogoverno naquilo que o Senhor me mandar, naquilo que o papai me mandar. Me ensine a semear coisas boas para ter uma boa colheita. Me ensine a ser uma pessoa melhor. Me ensine a parecer mais com Cristo a cada dia que se passa.
Essa é a minha oração para mim e para você que está me ouvindo. Então fiquem com Deus. Se você tem gostado desse devocional, que você compartilhe com outras famílias, com outras crianças. Curta esse vídeo para que ele possa ter uma boa divulgação e outras famílias venham ser abençoadas. Então fiquem com Deus e este é o devocional da semana. Tchau!